Direito ao transporte e mobilidade urbanas para a pessoa com deficiência. É a dica de hoje no TSE Unificado, aqui o nosso projeto Sem Dicas, que vai chegando ao final, pelo menos nas dicas de PCD. Mas estamos aqui felizes da vida com esse projeto, porque eu sei que você está acompanhando tudo e de forma bastante direcionada, aproveitando o conteúdo pra caramba que nós estamos falando, né? Bora lá. Pessoal, é o seguinte, direito ao transporte e mobilidade urbana é importante para a pessoa com deficiência? Ou se é? Uma das principais formas de limitação de longo prazo são as limitações motoras. E aí você precisa adotar a cidade, os meios de transporte, os elementos de urbanização de acessibilidade. Eu preciso ter, por exemplo, pisos táteis, eu preciso ter um calçamento regular, para que um cadeirante possa andar, um rebaixamento de meio fio, eu não posso ter um poste de sinalização no meio do local em que a pessoa com deficiência vai transitar, por exemplo, ali no piso tátil. Eu preciso ter ônibus que estejam equipados para poderem receber ali pessoas com deficiência motor e assim vai, certo? E isso vai até mais além, vai até aqui a considerar o fato de que estacionamentos em empreendimentos públicos ou privados de acesso a pessoas, de um modo geral, aqui de acesso público, tenham lá as vagas prioritárias de estacionamento, e aí eu já entro diretamente nesse tema. Veja só que interessante. Essas vagas prioritárias ou vagas reservadas, elas têm que ser bem localizadas, devem ser próximas do local de acesso, bem sinalizadas. E se algum mané estacionar lá e não tiver a credencial, multa. Ok? É infração de trânsito. E vejam só, o mínimo é de 2% ou pelo menos uma vaga. Então você olhou, chegou no supermercado, tem 100 vagas, tem que ter pelo menos 2. Ah, professor, mas eu já dei uma olhada lá. No mercado em que eu fui tem mais. Ótimo, pessoal, é no mínimo D. E há inclusive algumas regras municipais, outras estaduais que ampliam esse valor, mas aqui 2%. E se você chegar numa farmaciazinha pequena e tiver só 5 vagas, 2% de 5 dá menos de uma vaga. O que você faz? Você vai assegurar pelo menos uma vaga. Beleza? Por isso que é 2% ou pelo menos 1. Tá. Além da questão aqui de vagas reservadas, tem alguns outros destaques interessantes, né? Como eu disse a vocês, acessibilidade, tanto para transportes coletivos terrestres, aquaviários, aéreos e assim vai, com meios de comunicação acessível, com prioridade no embarque e desembarque, tem prioridade para desembarcar. E olha que legal, os veículos de táxi, ou as empresas, que elas têm ali as cooperativas de táxi, elas deverão ter pelo menos 10% da frota acessível. Olha que interessante, certo? Por quê? Porque a pessoa com deficiência também vai pedir táxi, pessoal, certo? E o mais legal disso é o seguinte, o que é um pouco óbvio, mas vale a pena frisar. Você não pode cobrar a mais por a pessoa ter chamado um táxi acessível. Diz, tá bom, se fosse o golzinho lá, meu amigo, seria X reais. Mas como eu tive que trazer um carro um pouco maior para que a pessoa cadeirante pudesse entrar, vai ser 2X reais. Não pode. Tá errado, certo? É vedado. O poder público vai trazer incentivos fiscais para acessibilidade. Uma dessas formas é você dar incentivos para pessoas com deficiência adquirirem carros e também para que quando você compra um carro com capacidade, com acessibilidade, ele tem menos impostos. E as empresas locadoras de veículos, uma Movida, uma Rent-A-Car da vida, uma Localiza, para eu falar das 3 principais aí, não deixar de fora as maiores, elas deverão ter na sua frota, a cada 20 veículos, pelo menos um acessível. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, da mesma forma que tomam táxis, vão tomar veículos de aluguel para alugar, certo? Então é isso. Pense, tenho 100 carros na minha frota, eu tenho que ter quantos acessíveis? Pelo menos 5 deles. Ok, pessoal? Vai ficar ligado nessas dicas? Perfeito. Tema importante, pode ser cobrado, principalmente esses detalhezinhos de números objetivos aqui. Fui!